Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí para mais um vídeo, hoje Espíritos Inferiores. Insistir em se conhecer, insistir em se observar. Eis o primeiro ponto da caminhada. Antes do primeiro passo, é necessário saber onde se quer ir. Mais do que isso, é necessário responder por que você quer ir nessa direção e o que isso tem a ver com você. Isso lhe dará força, poder, elevação de moral, elevação de estima e você irá passar a contagiar as pessoas à sua volta. Para falar de espíritos obsessores, espíritos inferiores, é muito importante entender dois aspectos. Um é o se sentir inferior, o outro é ser inferior. Quando a gente fala de arquétipos, dessa linha de conhecimento que tem se espalhado pelo mundo, que antes era um conhecimento fechado, a 7 chaves, e que as pessoas não abriam estes conhecimentos, afinal de contas você vai ver em gravuras egípcias pessoas metade animal e metade homem. Na mitologia você vai ver seres metade bode, metade humano, metade cavalo, metade humano. E aí se você for na Índia, você vai ver personalidades em que foi incorporado características de alguns animais. E você não vai entender o porquê disso, porque esse é um conhecimento muito antigo e que vem sendo revelado pouco a pouco à medida que os pesquisadores vão se permitindo entrar e abrir a expansão de consciência, ou seja, você só entende isso hoje porque você está abrindo a sua mente, você está se deixando entender, porque antes você mesmo bloqueava qualquer informação neste sentido. Portanto, este conhecimento é um conhecimento poderoso que te traz energia para o seu dia e, como eu digo sempre, não é uma emoção de final de semana em que às vezes você vai num retiro espiritual, você fica bem e depois você volta. À medida que você vai entrando na sua vida pessoal, aquilo vai te consumindo. Ao passo que conhecimento com os arquétipos, ele é um conhecimento que está ali todos os dias ao acordar e todos os dias você vai se impregnando desta energia, o que é muito favorável, porém, mas você vai se deparar, à medida que você desenvolve poder interior, você vai se deparar com uma coisa chamada inferioridade interior. Aquela inferioridade que existe em você. Não é aquela que você se sente. Porque hoje em dia tem um grave problema. Muitas pessoas têm, diria assim, por ser subalterno, ela confunde a experiência do trabalho com a experiência do ser. Portanto, se no trabalho ela é subalterna, ela se entende como inferior. Isso é o se sentir. Necessariamente essa pessoa não está sendo inferior, ela está sendo subordinada, existe um superior a ela no trabalho, um superior hierárquico. Mas a pessoa confunde isso como uma pessoa se fosse superior a ela em aspectos pessoais, por ser chefe dela, por ter mais dinheiro, por exemplo. Necessariamente uma pessoa que tem mais dinheiro não é superior, ou você não se torna inferior por não ter tanto dinheiro. Mas sabemos que as pessoas fazem essa confusão e é nisso que se esconde o grande perigo. Porque enquanto você acredita que você é subalterno ou inferior, você não entende aonde você tem que trabalhar para vencer a sua inferioridade interior. Porém, essa inferioridade ela existe dentro de você e você precisa trabalhar ela, ou seja, você precisa reconhecer as suas limitações. E aí você vai entender assim, inferioridade num termo que eu estou falando, ela não é negativa. Porque quando você reconhece uma inferioridade, você passa a trabalhar de uma forma mais incisiva, você se torna invicto e obstinado em se conhecer e superar aquilo que você julga ser inferioridade. Alguns aspectos que você julga hoje, com certeza amanhã você vai entender que na verdade é uma qualidade sua,
é um poder pessoal seu, mas que você se convenceu de que não era, de que aquilo era inferior. Por exemplo, em alguns aspectos e alguns momentos a humildade vai parecer ser uma coisa inferior, quando na verdade ela é um grande e forte poder que existe hoje. O que acontece é assim, que às vezes você faz esse movimento de humildade e o outro joga o ego em cima e às vezes dá risada de você, sorri naquele momento, como se ele também achasse que este perigo de se sentir inferior não existe também no perigo de se sentir superior às outras pessoas, quando na verdade você é muito inferior a elas. E esta verdade é difícil às vezes de você conseguir fazer uma pessoa entender, porque imagine o impacto que ela vai ter quando ela descobrir que ela não é nada disso que você está pensando. Ou seja, o que ela pensava de si mesma, quando na verdade, quando de repente ela vê você envolto, embora ela julgasse você ser uma pessoa inferior a ela, de repente ela vê você repleta de grandes amigos, com muita felicidade, em meio a pessoas, e aí de repente ela vê que você conversando com todas as pessoas e você quase que hipnotizando todas com a sua alegria, com o seu jeito natural de ser, que sem esforço nenhum, isso está dentro de você e que acho que todos querem ter mais amor, mais felicidade, mais alegria. Aliás, acho que nós buscamos o conhecimento para ter uma vida plena, é o que eu sempre trago na questão das palavras arquetípicas: plenitude, excelência na nossa vida, perfeição. E eu acredito que você busque essa plenitude. O seu caminho é estar vivenciando a experiência humana, estar se desenvolvendo como ser, mas você quer ter, sentir esta plenitude, você quer se manifestar. No fundo, você será muito feliz quando você entender que você está manifestando a sua alegria de viver. Você está manifestando a sua essência arquetípica, ou seja, que você vai se sentir e as pessoas vão fazer você perceber que você é diferente das demais. Que, como diz uma frase naquele documentário do Bolt, do corredor jamaicano, que o cara fala assim: de tempos em tempos nasce um cara como ele, que é raro de encontrar pessoas como ele. E é um fato que quando você entende o que você é e você manifeste aquilo que você é e doa a quem doer, no sentido de que você vai estar sendo você, e a partir daí não existe inferioridade nem superioridade, existe a manifestação do ser, existe a excelência da existência. Um ponto importante que eu quero falar com vocês, para responder uma pergunta que você vai carregar a vida toda e você vai ter que um dia entender isso. Para que você nasce aqui na Terra? Porque nós, seres humanos, pessoas, nascemos aqui na Terra. Nós nascemos por um motivo simples, mas ao mesmo tempo fantástico. Nós nascemos para este despertamento da consciência. Você vem, veja só, você é uma criança, você não tem consciência do mundo à sua volta, nem dos perigos. Assim como hoje, se eu falar para você que às vezes nós somos crianças quando falamos sobre inferioridade, superioridade, e você não consegue ainda enxergar a realidade. Assim como uma criança que não sabe andar direito e ela vai caminhando, assim somos nós. Mas acima de tudo, se você entender a nossa consciência do mundo real, ela vai se dissipando aos poucos, como da infância para a adolescência e depois para você se tornar um ser adulto, responsável pelo seu conhecimento, por tudo aquilo que você é. Portanto,
você vem aqui, acima de tudo, para vida após vida, fazer esse despertamento desse consciente interior, dessa individualidade que você tem que manifestar como pessoa. Então, para essa manifestação é necessário dissipar toda a ilusão, você tem que dissipar tudo aquilo que você não é, tudo aquilo que foi colocado em você, para você ser aquilo que você é como pessoa. Você tem que se manifestar como você em essência, mas para isso você tem que voltar para dentro de você. E a partir deste momento você deixa de se sentir inferior, porque você percebe que na verdade você é uma pessoa como todas as outras, igual a todas as outras, que caminha como todas as outras. Mas aí você vai ver qual a diferença das pessoas à sua volta. A diferença é muito simples, é o estado de consciência do que elas acreditam ser, do que elas dizem a si mesmas, do que são. Agora existe uma diferença entre você entender o que você é, que você, em primeiro lugar, você já é um ser perfeito, você já está pronto, não há nada que modificar, você já foi criado de forma perfeita. A grande questão é que você está dormindo, você está dormindo. Quando você começar a sentir esta abertura de consciência, você vai abrir a sua mente. E aí você vai parar de se focar em pessoas, em objetos externos e vai focar em si, dentro de si. E aí você vai encontrar um universo tão grande quanto o próprio universo externo. Nos Vedas antigos diz que você é o Brahman. Para uma célula, por uma bactéria, por uma coisa minúscula que existe dentro do seu próprio corpo, ela está dentro de um universo. Ela vive dentro de um ser que é você, que comanda como consciência, né? Mas essa matéria, ela faz, desfaz, ela assim por diante. E se você analisar o aspecto das vidas, você vai perceber que há seres humanos mais poderosos que outros seres humanos, mas em que sentido? Estes seres, de certa maneira, já despertaram este poder interior. Então, mesmo estes seres sabem que essa camada de inferior e superior nada mais é do que um processo, um ciclo que você vai passando nessa fase. Eu sempre digo assim que problemas às vezes voltam em nossa vida, porém à medida que esses problemas voltam, você sabe que você está diferente. À medida que acontece de novo, você sabe que você está diferente. O convite para o vício vem e você sabe que agora você está mais forte. O que aconteceu? O que mudou em você? Olhando para você não mudou nada, mas você está superior àquilo que você era ontem. Existe sim essa manifestação superior dentro de você, esse eu superior dentro de você. Assim como existe este eu inferior. E o espírito inferior, obsessor, é aquele que prefere ver os seus problemas nos outros, e julga os outros, quer atacar os outros, quer destruir os outros, porque ele acha que no externo está a solução para os seus problemas. Quando na verdade, você já sabe da resposta do que eu vou falar agora, está na verdade dentro de você. Então, espírito inferior é todo aquele espírito que opta pelo caminho, vamos dizer assim, traçado pela ignorância, pela vaidade, pela prepotência, pelo orgulho, por tudo aquilo que, se você analisar, resumindo, não precisa nem um monte dessas palavras. É simplesmente ele entender que tudo aquilo que é fora está errado para você, mas tudo aquilo que está dentro é importante para você. Mudar o que está aqui, o que você sente aqui, vai mudar o externo. Então, nessa hora, você tem que compreender que você tem um trabalho importante a fazer com você, que é se tornar lúcido, se tornar acordar, ver as coisas como são, aceitar. Quando a gente fala aceitar, vem daquele processo do soltar do Hélio Couto. Porque você identifica algo errado, uma inferioridade,
mas você não diz tudo bem. Não, você quer combater aquilo, você quer fingir que aquilo não existe. Inferioridade. Lembra? Todo tipo de trapaça interior é um tipo de inferioridade, porque na verdade a inferioridade é quando você pega ferramentas externas como essa do ódio, da vingança, da arrogância, porque ela advém tudo do ego. Então, se você pegar uma forma simples de entender isso, é quando você age pelo ego, você está manifestando essa inferioridade, e quando você vai para o ser, você está manifestando essa superioridade. Por quê? Porque o ser é superior à ilusão. O ser, ele existe imutavelmente. Diferente da identidade externa que a gente manifesta aqui, ela é temporária, você vai com o tempo envelhecer e assim por diante, mas o ser não, o ser ele é puro, ele é límpido. Quando diz assim, é corrupção, não sei o que, não, o ser em si, ele é sempre límpido. Então, acredito que você tenha entendido essa questão do porquê você está aqui. Isso em si já tira de você o que eu quero trabalhar neste vídeo é o sentimento de inferioridade. Então acho que ficou claro para você que o sentimento de inferioridade ele é diferente da pessoa que sente, que é inferior. Inferior é aquele que vive já manifestando. Porque se você pegar uma pessoa que está vivendo a inferioridade, ela se sente inferior, porém é de uma inconsciência tão grande que ela vai estar entre o ódio, vai estar apegada ao ego, mas ela não vai conseguir se identificar com isso. Se você falar com ela que ela está dessa forma, ela não vai acreditar em você. Então assim, ela vai ter raiva de você e ódio, então é melhor você nem falar disso com ela, porque mexe muito com as pessoas isso. Portanto, imagine, como diria no Espiritismo, seres obsessores que estão enraizados no ódio, na ganância, no querer poder, você chegar nesse espírito e falar para ele que ele está nessa condição. Ou seja, essa condição ela não é nem sequer citada, porque se você fala que a pessoa está nessa condição, ela vai criar naquele momento um ódio tão grande de você, uma raiva que você... Então, para ajudar pessoas, é necessário não falar com as pessoas do que na verdade elas são. Então cabe a nós aqui, conhecedores, que estamos mais acordados, estar desenvolvendo em nós essa capacidade de identificar quando você tiver um sentimento de inferioridade. Então é um momento difícil, é um momento ruim, não é bom. Você tem que trabalhar isso em você, porque você tem que saber, mas para trabalhar isso você tem que saber o que você é. Quando você sabe o que você é, fica muito fácil. Pessoal, aqui no canal, só para encerrar esse vídeo, toda sexta-feira, à meia-noite, tem um novo vídeo aqui. Às vezes eu coloco no meio da semana um podcast aí para falar um pouco do que eu vou falar na sexta-feira, né? Só para preparar a mente de vocês, aguçar um pouco essa curiosidade. Quero agradecer todos os comentários e quero estar só me desculpando sobre a questão aí do grupo do WhatsApp que a gente está desenvolvendo, mas eu gostaria de estar desenvolvendo um material para o pessoal do WhatsApp, né? Que um pessoal assim que seguidores mais sérios aí do canal, que para esse material poder também ser um diferencial para vocês em matéria de exercícios aí e tal. A gente vai falar sobre muita coisa, sobre cromoterapia, sobre como trabalhar. Lembra que eu falei 4 elementos aí? Uma inscrita falou: nossa, você falou dos 4 elementos, mas você não falou quais são. É que serão vídeos mais trabalhados, mais longos, e em que a gente vai aprender a trabalhar com o fogo, com a água, com a luz, né? E com a respiração, com o ar. Tudo elementos aí que ajudam a gente a despertar, a nos tornar pessoas melhores no dia a dia. E afinal de contas, né, vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal do mundo, né? Como diria o Mestre Jesus. Então, namastê para vocês, paz,
uma boa semana, ótimos dias. Reflitam sobre o que eu falei, se necessário assista o vídeo de novo. Alguns aspectos eu acho muito importante e relevante a gente pensar nisso. Vamos pensando junto nisso, nessa coisa de você se despertar, de entender o que você é, para você romper com essas coisas, porque alguns arquétipos vão trazer poder à sua vida e quando você tentar manifestar esse poder, você vai perceber grandes dificuldades em fazer isso acontecer, mas é por conta da sua real inferioridade. E isso não é desmérito para ninguém. Você é um aluno em aprendizado. Se um aluno não sabe, isso não faz dele inferior. Nem o professor se faz dele superior, mas existe sim uma distância entre o professor e o aluno, que este aluno tem que aprender isso, ok? Um abraço aqui, tchau e até o próximo vídeo.